conseguiu contato com o presidente do Detro, a gente fala sobre esse assunto, complementa a discussão. Tá na linha, Rodolfo. A gente tá na linha? Tá prendendo a ligação agora, já nos escuta aqui, o presidente do Detro já nos escuta. Então tá, a gente está na linha aí com o presidente do Detro, Kleber Ribeiro Afonso, Departamento de Transportes Rodoviários, para rapidamente abordar esse assunto numa expectativa grande aí por parte até dos passageiros, dos taxistas, mas dos passageiros para saber o que pode e o que não pode. Presidente, diante da ação de segunda-feira, nós falamos sobre esse assunto, o senhor ontem se encontrou com um grupo de taxistas. O que foi definido com relação aos táxis multados e rebocados? Bom dia. Bom dia. André, é isso? Agora quem fez a pergunta foi o Rodolfo, mas também estão te ouvindo aqui a Thaís, a Ágata e o Carlos Andreasa. Tudo bem, Rodolfo? Antes de te responder essa pergunta, eu vou falar o seguinte: eu agradeço aí a divulgação da situação dos taxistas e que o nosso objetivo foi alcançado. Atingimos toda a categoria de táxi, né? E quero parabenizar a Band News pela audiência. Quer dizer, o nosso objetivo foi alcançado, porque o que aconteceu ontem, o decreto, tem um decreto do governador, mas tem um decreto 276 de 1975 que foi descumprido. Essa proibição já era antes dessa situação da nossa cidade. E quero dizer também que todas as medidas do nosso governador para proteger o interior e a região metropolitana. São mais de 4 milhões, com essa medida dele, 4 milhões de contatos do interior e da região metropolitana com a cidade do Rio de Janeiro, que está com uma situação muito difícil. Então o governador não quer passar para o interior e muito menos essa situação. Então o que ocorreu ontem foi uma desobediência ao... Peraí, presidente, acho que... agora eu acho que voltou seu áudio. Fala um pouquinho aí que eu acho que tinha entrado alguma coisa na linha aí. Então a situação, o senhor ia complementar. Então a situação com relação ao que aconteceu anteontem, como que ficou definido com relação aos taxistas? Não, o que ocorreu ontem foi uma desobediência ao decreto do governador. Um decreto 276 de 1975 também já proíbe esse tipo de transporte intermunicipal por táxi, né? Então, o que ocorreu ontem? Alguma representação deles vieram aqui e foi tudo resolvido. Nós já listamos as multas, né? E esse procedimento não vai ocorrer mais. Então está todo mundo sabendo que não pode fazer esse tipo de transporte e a população não pega táxi de outra região. Outra coisa que pode acontecer, pode haver uma dica, presidente, pode ser, eles podem desglariar desculpa, na área. Vamos um táxi para de Niterói. Chega em Niterói. Ficou claro. Presidente, deixa eu fazer uma observação aqui para a gente avançar, porque não ficou claro a resposta do senhor. O transporte intermunicipal de táxi não é proibido. O sujeito pode pegar um paciente no Rio, o sujeito pode pegar um paciente no Rio, um passageiro no Rio e levar a Niterói. O que ele não pode, sendo um táxi do Rio, é trazer um passageiro de Niterói para o Rio, correto? Veja bem, é proibido pegar ou levar. Mas há um acordo de cavalheiro entre os municípios em que o táxi do Rio pode ir a Niterói, levando passageiro do aeroporto para Niterói, mas não pode voltar com passageiro. E a recíproca é verdadeira. Os taxistas de Niterói podem levar o passageiro ao aeroporto ou rodoviário para outro lugar, mas não pode voltar com passageiro. Mas isso está valendo, certo? Está valendo. Esse acordo está valendo, mas está contra o decreto, mas está valendo. Agora, então, só para botar os pingos nos is, pelo que eu entendi, o acordo, diante do que aconteceu na segunda-feira, foi de anistiar as multas, questão de, acredito que taxa de reboque também, né? Liberar aí dos taxistas, mas ao mesmo tempo espalhar, orientar a classe inteira de que mesmo diante da pandemia, do que for, de restrição de transporte público, continua valendo, porque um taxista me disse assim, eu fui levar um cliente de um escritório de advocacia e o próprio escritório já mandou eu pegar um outro que mora ali no mesmo local em Niterói para trazer. Não pode isso também, é isso que ontem ficou estipulado e o senhor passou para a categoria, é isso? Não pode, essa proteção também, porque lá os táxis de Niterói estão passando pela mesma situação. Se o táxi do Rio for a Niterói buscar passageiros lá de Niterói, como é que ficam os passageiros de lá? Como ficam os passageiros como ficam os taxistas de Nova Iguaçu? Como ficam os táxis de Anchieta, de Mesquita, de Búzios, de Cabo Frio? Quer dizer, então é uma proteção para os taxistas da região.
Eu queria aproveitar que tem agora a dúvida de momento. Tem taxista que está passando por uma situação nesse momento e tem um áudio aqui dele. Fala. Antônio Firmino. Bom dia, amigos da Band. Rodolfo, eu sou taxista, meu nome é Antônio, do Rio. Eu estou nesse momento numa corrida. Eu trouxe um repórter aqui em Niterói, na descida da ponte na Alameda. Eu perguntei ao agente do Detro: senhor, eu vou poder voltar com ele? O agente do Detro falou: mantenha o taxímetro ligado. Aí eu estou aqui esperando a reportagem acabar para levá-lo de volta ao Rio. Entendeu? Um bom dia a todos. Obrigado, Antônio. Então, o presidente, isso é importante. Se, por exemplo, a Thaís, que está aqui no microfone, ela mora em Niterói. Se ela for a Niterói para algum trabalho ou o que for, e o taxista que levá-la ficar com ela, porque ela foi comprar alguma coisa, foi ver a filha no colégio. Não, o colégio está fechado. Foi pegar o material em casa. Ele mantiver o taxímetro ligado com ela onde ele está, ele pode voltar de lá com a Thaís deixando o taxímetro ligado? Bem, já falei para os meus fiscais que eles têm que usar o bom senso. Isso é um bom senso. Se o taxista estiver ligado, está dando mais de 50, 60, 70 reais, não tem problema não. O nosso fiscal está sendo orientado para usar o bom senso. Mas isso não faz sentido. Desculpa, presidente, isso não faz sentido. Deixa eu, pelo amor de Deus, eu não quero ensinar a autoridade a trabalhar, pelo amor de Deus. Mas veja comigo, a decisão tem que vir de cima. Tem que ter uma regra clara, estabelecida desde cima. Pode, não pode. Delegar para quem está na ponta bom senso é delegar também que possa tomar medidas autoritárias. Isso precisa ficar claro. E não está claro. Quer dizer, o que vale, esqueçamos a pandemia, esqueçamos a Covid-19. O que vale, normalmente, tá? E precisa dizer, é assim ou assado. O sujeito pega a Thaís em Niterói, traz para o Rio. Isso pode. Voltar do Rio para Niterói não pode. Sempre foi assim. Ou se estabelece uma regra clara dessa forma, ou continuaremos a ter bateção de cabeça e medidas na ponta, sem bom senso, com viés autoritário. E, Andreasa, eu complemento, até para seguir aqui com a pergunta, em relação a esse acordo que o senhor falou e citou, abro aspas aqui, acordo de cavalheiros entre as prefeituras. Diante disso, acaba sendo o do bom senso, eventualmente, abrindo precedente para que ele interprete literalmente de que esse acordo não pode ser cumprido. E como é que fica isso? Qual é a determinação para quem está na ponta fazendo essa fiscalização? Bem, já que vocês estão querendo usar o bom senso, mas é o bom senso para o bem. Até para proteger a pessoa que está indo. Mas eu vou agora impor que é o que vai ocorrer. Quem for para Niterói com um táxi do Rio, só pode voltar de Niterói com um táxi de Niterói. Então também, tudo bem. Mas, presidente, desculpa, a responsabilidade não é minha. O senhor está delegando, a decisão é minha? O jornalista decidiu o que o Detro faz? Não, a questão é que vocês falam do bom senso, é bom senso mesmo. Meus fiscais são adestrados para isso. A pessoa foi lá, o taxista tem que ficar ligado o tempo todo. Se ele vê alguns procedimentos, a pessoa diz que está com a família dentro do carro, ele tem que usar o bom senso. Qual é o bom senso? Eu estou com a minha mulher, com o meu filho. Ele pergunta, qual é o nome do seu filho? Qual é o nome da sua mulher? E a recíproca é verdadeira. Tem que falar na hora, senão é lotada. Alguns fiscais na ponta, eles têm que ter um bom senso. Não é ferro e fogo, nós estamos vivendo uma pandemia. Desculpa, normalmente, nesse caso aí... Mas pela pandemia, pela situação, o pessoal vai ficar exposto na rua, de repente não tem táxi na rua para voltar. Isso é ocasional. É agora. Normalmente não é para ser usado isso. Nesse caso aí, eu concordo com ele, o Andreasa. Tem que ter mas é o bom seguinte, senso, senão não dá também, pô. Não é bom senso. Entendeu? Não, mas a questão não é bom senso. A questão... da Band News, vai para Niterói. Aí ela sobe na casa dela, não tem táxi. O táxi do Niterói não quer vir ao Rio de Janeiro. Olha a confusão. Então já está agendado, tudo bem, sem problema. O meu fiscal, ele está brifado para isso. Ele tem condições. Eu concordo com a tese, presidente. E analisar uma situação. Eu concordo com a tese, eu só acho que a gente não pode contar com bom senso nessas horas. Então, por exemplo, eu sou a favor de que numa situação excepcional como essa, se abra a exceção para que o motorista possa ir e voltar. Tá certo? Não, inclusive não. Porque a situação
a situação econômica do motorista é muito grave. O que não dá é para não ter uma regra definida, seja qual for, e ficar contando com bom senso, porque aí vai ter um que vai passar e o outro não vai. E a gente vai continuar tendo o mesmo problema. Então, assim, o DETRO determina, pode, não pode, e o fiscal aplica. O que não pode é eu deixar na ponta para o cara resolver. Aí não precisa de comando. Mas aí... Estamos numa situação grave. Se eu liberar o táxi para ir e voltar, nós vamos prejudicar também a classe que está lá do outro llado, que é o pessoal de Niterói e dos outros municípios. São mais de 30 mil táxis aqui no Rio de Janeiro. Se eles invadirem Niterói, acabou o táxi de Niterói. Então é isso. Então eu estou afirmando para você que o meu fiscal tem um bom senso de analisar essas coisas. Hoje, durante a pandemia, a pessoa vive na rua. Graças a Deus não tem muita gente na rua. De repente não tem muito táxi na rua. A pessoa vai com táxi e não tem como voltar. Então isso aí isso é uma questão de esclarecimento. O fiscal lá na ponta, ele tem que ter esse discernimento, pô. Ele tem que ter essa autonomia para ele discernir o que está acontecendo, para dar a decisão dele na ponta. Senão ele vai ter que ficar ligando para mim toda hora. Eu acho que... Eu confio nos meus fiscais. Meus fiscais estão na ponta e tem a condição, eles são esclarecidos, tem essa condição de decidir ali. Não é uma coisa tão esdrúxula, é uma coisa que está ajudando a pessoa ali. Eu acho que hoje em dia... Ontem, por acaso, estava vindo um táxi de Niterói para cá, do Rio de Janeiro. Esse táxi estava com a pessoa que estava passando mal. Nós deixamos o cara passar. Isso é uma decisão que ele tem que assinar ali na ponta. Eu vou dizer, não vai. O cara está doente, pô. O meu fiscal está vendo que a pessoa está doente, a pessoa mostrou que estava indo para o hospital. Então ele teve, eu tenho essa liberdade para ele, dou essa liberdade para ele decidir na hora. Não, ele vai ligar para mim, presidente, eu estou com uma pessoa aqui doente no carro, o que eu faço? Ele tem esse discernimento. O meu fiscal, ele tem o discernimento de decidir ali na ponta, uma coisa que está clara, está em evidência que ele pode liberar. Eu entendo o argumento do Andreasa, mas hoje, por exemplo, você tem GPS, o próprio dinheiro ali do taxímetro, a conversa do fiscal para ver, olha, a Thaís foi em casa pegar um negócio e voltou, o GPS está mostrando que saiu do Rio de Janeiro, foi até lá e tá com a mesma pessoa para voltar. Eu entendo que às vezes é complicado você sempre depender do bom senso, mas se não tiver também na ponta... É muito complicado, e esse é um debate... Até agradeço ao presidente do DETRO por aceitar esse debate aqui ao vivo conosco, porque de fato é uma questão muito delicada, tem muitas nuances e, a rigor, tá, eu não sou contra que se valorize o fiscal que está na ponta e que se dê liberdade para o sujeito agir, tá? Que se descentralize isso. Então, é um debate muito importante que a gente está tendo aqui. Faz sentido, todos os argumentos estão colocados na mesa e a gente precisa agradecer o presidente do DETRO por aceitar, ouvir e debater publicamente. Fica o meu agradecimento aqui de público. Thaís, você ia falar alguma coisa? Não, já passei isso. Ele acabou respondendo, já esclarecendo, já que os fiscais têm autonomia, sim, para manter, então, essa determinação, né, principalmente nesse momento de pandemia. Agora, é importante, presidente, para finalizar, que como o senhor fez ontem com a categoria, e que esse tipo de coisa, talvez o senhor possa até produzir, tá certo, algum documento, mesmo que seja assim de WhatsApp, com os esclarecimentos mais importantes para a categoria, ou até para outras, como ônibus, e que o senhor queira levar informação, e aí com a chancela do DETRO, passar aqui para a Band News FM através da sua assessoria de comunicação, para que a gente possa espalhar isso aí pelo Rio de Janeiro, para as cooperativas, enfim, para que eles tenham a informação difundida e saibam lidar com isso e, consequentemente, depois ninguém poder alegar que não soube, que não sabia qual era a regra, o que era para fazer, entendeu? Com certeza. Eu ia falar mais uma coisa para a população. Eu estive na guerra da Bósnia, onde o povo de lá ficou 5 anos sem energia elétrica. A economia foi para o buraco. Aqui no Rio, o governador está pedindo só para que fiquem em casa, com internet, com Wi-Fi, com a família, com todo o conforto possível. Então, a população do Rio de Janeiro não vá à rua, não saia à rua. Então é isso que o governo está pedindo, é uma medida de proteção. É isso que nós estamos quase que implorando a população. A gente vê muito aqui no Rio. Ontem aqui eu estou trabalhando aqui no escritório, direto. Eu sou um grupo de risco, minha mulher é médica, ela nem beijando, ela não está me beijando mais, mas é tudo pelo povo, é tudo pela situação. Eu sou um soldado do governador. E é que nós vamos cumprir. Ontem eu desci aqui para almoçar e não tinha no restaurante aberto. Eu tive que comer um lanche ali no McDonald's, a portas fechadas.
Obrigado, presidente do Detro, Dr. Kleber Ribeiro Afonso, pela entrevista e pelo esclarecimento e também por essa solução aí com relação aos táxis apreendidos na segunda-feira. Bom dia. Amigo, bom dia aí, obrigado aí. Abraço. Abraço. São 10h42, eu vou ficando por aqui porque a Thaís tem compromisso